Adentre conosco nos corredores da história bíblica, onde escolhas controversas, tragédias e triunfos entrelaçam-se em um tapete de significados ocultos. Estaremos diante dos dilemas de personagens que moldaram destinos e desafiaram as fronteiras entre o divino e o humano. Estas não são apenas histórias antigas, são lições entrelaçadas com a essência da existência, esperando serem decifradas. Seja testemunha da revelação, pois desvendaremos o mistério por trás dessas páginas impactantes e juntos buscaremos a sabedoria que transcende a passagem do tempo. Adentre conosco nas páginas antigas do Gênesis, onde os fios da vida se entrelaçam com as tramas divinas. Hoje, nossa jornada revelará um capítulo intrigante, uma saga de dever e decisões, onde o destino de Onã e Tamar transcende as eras, ecoando lições atemporais e complexidades humanas. Num cenário onde a obediência divina entrelaça-se com os laços familiares, o costume surge como um mandato ancestral. Onã, herdeiro de responsabilidades divinas, se depara com a encruzilhada da honra familiar. O dever ordena que ele se una a Tamar, viúva de seu irmão Er, para preservar o legado e cumprir o desígnio celestial. Entretanto, as linhas da narrativa ganham nuances sombrias quando Onã, em vez de seguir o caminho divino, escolhe um atalho egoísta. Derramando sua semente na terra, ele desafia a ordem divina, inaugurando uma trama onde as consequências transcendem a esfera terrena. A ira divina não tarda, e a jornada de Onã e Tamar torna-se um épico de escolhas que reverberam por gerações. No entanto, a narrativa revela a relutância egoísta de Onã em cumprir esse dever. Ele percebe que a prole gerada com Tamar não herdaria a propriedade que seria sua por direito como herdeiro de seu irmão mais velho. Portanto, Onã, em um ato de desobediência, decide interromper o processo. Sem cumprir o propósito do casamento levirato, ele realiza relações sexuais com Tamar, mas evita a concepção, derramando seu sêmen no chão. Após a morte de Er, o filho mais velho de Judá, Deus ordena que Onã, seu segundo filho, cumpra o dever do casamento levirato. De acordo com essa prática, o irmão mais próximo deveria casar-se com a viúva para garantir uma descendência em honra ao falecido. Nesse contexto, Judá instrui Onã a se unir a Tamar, viúva de seu irmão. Numa dança delicada entre dever e desejo, a história de Onã e Tamar convida à reflexão sobre a tensão entre a vontade divina e as motivações humanas. Os contornos desta narrativa bíblica desentranham-se, expondo as complexidades morais e os desafios de alinhar a trajetória humana com o divino. Ao embarcar nesta exploração, somos guiados pelas sombras e luzes dessa saga, onde cada palavra ressoa como eco em nossas próprias decisões e destinos. Convido você a se perder conosco nas entrelinhas, onde a Bíblia revela, mais uma vez, que suas histórias são eternas lições entrelaçadas nas tramas do humano e do divino. Agora desvende conosco os segredos enterrados nas cinzas de Sodoma e Gomorra, onde o pano da sobrevivência tece uma narrativa tão intrigante quanto controversa. Adentre o turbilhão moral do patriarca Lote, onde escolhas desesperadas e implicações sombrias se desdobram numa trama que desafia até mesmo os alicerces da moralidade. Após a chuva de enxofre e a condenação divina sobre Sodoma e Gomorra, Lot emerge como um remanescente numa terra desolada. O contexto bíblico mergulha-nos numa saga pós-apocalíptica, onde a sobrevivência transcende o físico, adentrando o âmago moral do patriarca. Lot, agora despojado, enfrenta dilemas éticos imersos na fumaça da destruição. A jornada de Lot assume uma complexidade moral quando suas filhas, temendo a solidão e a extinção de sua linhagem, conspiram numa escolha impensável. Em meio à desolação e à escassez de opções, a moralidade é desafiada quando Lot, em estado de embriaguez, se vê envolvido num ato que transcende as barreiras do entendimento humano. Explorar essa história é confrontar os limites da moralidade e sondar os confins das escolhas humanas sob pressão. Lot, moldado pelas circunstâncias, se torna o protagonista de uma narrativa complexa, onde a sobrevivência é forjada no crisol de decisões questionáveis. Convidamos você a se juntar a nós nessa exploração, onde cada palavra da Bíblia se desvela como uma reflexão
sobre os desafios éticos que permeiam as eras. A saga de Ló e suas filhas não é apenas um capítulo de Gênesis 19, mas uma lente que amplia nossa compreensão sobre os dilemas morais que ecoam até os dias atuais. Adentremos os salões do poder e do pecado, onde a coroa de Davi reluz, mas sua alma se enreda em tramas obscuras. A história do rei piedoso que caiu é uma jornada de luz e sombras, revelando a vulnerabilidade humana mesmo nos corações mais virtuosos. Prepare-se para explorar as profundezas da alma do monarca, onde escolhas têm peso e consequências moldam destinos. Em 2 Samuel, versículo 11, Davi, o ungido de Deus, o herói que derrotou Golias, tornou-se rei e transformou Israel. No entanto, por trás da fachada do monarca virtuoso, pulsa um coração humano suscetível às fragilidades. Revela um líder que, apesar de sua devoção a Deus, se vê arrastado pela tentação, uma figura trágica moldada pela dualidade de sua humanidade. A trama se desenrola na primavera, quando reis partem para a guerra, mas Davi permanece. Seu olhar luxurioso sobre Batseba desencadeia uma cadeia de eventos que abalam não apenas sua própria vida, mas toda a nação. A consequência moral de suas ações ressoa pelas páginas bíblicas, questionando a integridade e desafiando a compreensão do que significa ser um homem segundo o coração de Deus. Ao explorar a queda de Davi, nos deparamos com a complexidade das escolhas humanas, mesmo naqueles que buscam a face divina. A narrativa não é um julgamento implacável, mas uma profunda reflexão sobre as fraquezas inerentes à condição humana. Convidamos você a se aprofundar nesse relato que transcende os séculos, onde as lições extraídas da queda de Davi ecoam como advertências e inspirações em nossas próprias jornadas de virtude e tentação. Adentremos os salões do poder e da intriga, onde Jezabel, uma mulher cujo nome ressoa como sinônimo de maldade, tece uma trama de idolatria e crueldade. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A história de Jezabel é uma jornada através das sombras do poder, um mergulho na psique de uma rainha cujas escolhas desencadeiam tormentas na terra sagrada. Preparados para encarar o rosto do mal personificado, Jezabel, rainha de Israel, entra na narrativa como uma figura imponente e temida. Sua beleza é apenas uma camuflagem para uma alma idólatra e implacável. A caracterização de Jezabel vai além de uma simples antagonista. É a representação de forças que desafiam a ordem divina. Uma mulher cujo coração é um terreno fértil para a semente do mal, seu reinado é uma sombra que paira sobre a Terra Santa. Uma das maldades mais conhecidas associadas a Jezabel é o seu papel na perseguição aos profetas de Deus. De acordo com a narrativa bíblica em 1 Reis 18 ao 21, Jezabel era a esposa do rei Acabe de Israel. Ela era uma adoradora de ídolos e uma mulher de grande influência, e sua presença teve um impacto significativo no reino. O profeta Elias desafiou os profetas de Baal em um confronto espiritual no Monte Carmelo. Quando a vitória divina foi claramente demonstrada em favor do Deus de Israel, Jezabel não se arrependeu, mas jurou vingança contra Elias. A ameaça de Jezabel desencadeou um período de perseguição aos profetas de Deus. Jezabel utilizou seu poder e influência para perseguir e matar os profetas do Senhor, destacando sua crueldade e intolerância em relação à adoração verdadeira. Sua atitude desafiadora e suas ações malévolas são características que tornaram a figura de Jezabel notória nas Escrituras. Explorar as ações de Jezabel é mergulhar em uma tapeçaria de enganos e traições. Da perseguição aos profetas de Deus à manipulação de eventos sobrenaturais, suas escolhas ecoam como trovões pela história. O impacto de suas ações transcende seu tempo, lançando uma sombra que ressoa na memória coletiva. A história de Jezabel é um aviso, uma recordação de que até mesmo as coroas mais deslumbrantes podem ocultar corações trevosos. Em meio às páginas antigas do livro de Jó da Bíblia, emerge a figura resiliente de Jó, um homem que se destacou por sua justiça diante das provações mais devastadoras. Sua história transcende a mera narrativa e se torna um epicentro de reflexões profundas sobre fidelidade, adversidade e fé. Imagine-se diante do cenário majestoso do livro de Jó, onde a narrativa não é apenas uma crônica ancestral,
mas um espelho refletindo nossa própria jornada. Jó, um homem de virtude inabalável, é catapultado para um turbilhão de desafios cósmicos, questionando não apenas sua fé, mas a própria essência da existência humana. Prepare-se para adentrar um terreno de reflexões transcendentes, onde as provações de Jó ressoam como ecos através dos séculos, oferecendo lições atemporais que ecoam nos corredores da nossa própria jornada. No auge de sua prosperidade, Jó era um homem de bem, conhecido por sua integridade e generosidade. Contudo, sua fé e caráter foram submetidos a um teste inimaginável. A história de Jó começa não apenas como um relato de perdas, mas como um mergulho profundo na complexidade da existência humana. Através de diálogos poéticos e debates filosóficos, somos convidados a conhecer o coração de Jó, pulsando em busca de respostas diante da aflição. As lições extraídas da saga de Jó transcendem as barreiras do tempo. Sua jornada nos leva a explorar a natureza da fé em meio ao sofrimento, confrontando-nos com perguntas eternas sobre o propósito do mal e o significado da dor. Em cada página, encontramos pérolas de sabedoria que iluminam os cantos mais escuros da nossa própria existência. As lições extraídas da saga de Jó transcendem as barreiras do tempo. Sua jornada nos leva a explorar a natureza da fé em meio ao sofrimento, confrontando-nos com perguntas eternas sobre o propósito do mal e o significado da dor. Em cada página, encontramos pérolas de sabedoria que iluminam os cantos mais escuros da nossa própria existência. A história de Jó não é apenas uma narrativa de tragédia, mas uma sinfonia de resiliência, persistência e confiança em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Seus diálogos desafiadores nos impulsionam a reavaliar nossas próprias crenças e a encontrar significado nas interseções entre a fé e a adversidade. Ao explorar o livro de Jó, somos convidados a transcender o contexto histórico e a nos conectar com as fibras mais profundas da experiência humana. A história de Jó não é apenas um relato de um homem antigo, é um espelho que reflete as nuances da nossa própria jornada espiritual. Ao encerrar essa exploração de Jó, somos lembrados de que sua história não é apenas uma peça teatral do passado, mas uma fonte perene de inspiração. Em cada capítulo, Jó nos desafia a repensar nossas próprias convicções, a enfrentar as tormentas com coragem e a encontrar, como ele encontrou, a luz no fim do túnel da adversidade. Agradeço por nos acompanhar nessa exploração enriquecedora. Se você valorizou as lições profundas extraídas da história de Jó e deseja continuar essa jornada de descobertas espirituais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Juntos, vamos continuar explorando as riquezas da Bíblia e construindo uma comunidade conectada pela busca da sabedoria divina. Sua inscrição é mais do que um clique, é um passo em direção ao enriquecimento espiritual. Obrigado por fazer parte desta jornada extraordinária ao Rei.